Você não se dá conta, mas o modo como a comida que você coloca no prato é preparada, o lugar onde você come e até mesmo as companhias habituais nos horários da refeição são resultado de um longo processo de mudança nos hábitos alimentares da população. Eu moro sozinha aqui em Campinas, então eu não... Mesmo se minha mãe estivesse aqui, provavelmente eu almoçaria em casa todos os dias, até para economizar e tudo. Você faz uma compra, por exemplo, de legumes, de verduras, você guarda, se você não consome aquilo, no dia seguinte, 3 dias já está passado, você desperdiça. Então, até recomendação da minha mãe comer fora, ela fala, não, por mais que você até às vezes gaste um pouquinho mais, se você colocar na ponta do lápis em relação a desperdício, compensa muito, porque você não joga nada fora, é a louça que você deixa, né, de sujar e ter que lavar depois. Então, assim, é um trabalho grande cozinhar em casa e comer. E eu que moro sozinha, desperdiço tanto o alimento na geladeira quanto depois de pronto, né? Todo mundo sempre tem uma desculpa e até uma maneira própria de fazer, mas a verdade é que, de acordo com a pesquisa da GfK Brasil, 51% da população brasileira tem o hábito de fazer as refeições fora de casa com frequência. Nós saímos bastante, vamos muito em restaurante, mas sempre em família. E muitas vezes vamos amigos juntos, amigos com filhos, e sempre que podemos, nós fazemos questão de reunir a família e os amigos. Se por um lado a família de Solange engrossa a lista daqueles que se alimentam fora de casa regularmente, por outro, ela é uma exceção. Isso porque durante a semana, pai e mãe não abrem mão de fazerem as refeições juntos dos filhos. E eu acho que isso já vem de um modelo, né, anterior dos meus pais e também do meu sogro e da minha sogra, que sempre fizeram o almoço e as refeições juntas. E nós achamos importante isso, porque é um momento que você tem de conversar com os filhos, de saber o que acontece com eles, você troca experiências. Eu acho que isso solidifica, né, a unificação da família. Cada vez mais raros são os exemplos de pessoas que fazem do ato de comer fora apenas um pretexto para reunir a família e os amigos para comemorar momentos especiais. Longe de ser uma opção, almoçar ou jantar em restaurantes e lanchonetes, para muitos, é a única saída. Eu trabalho durante o dia e estudo à noite, então para eu conseguir almoçar em casa, eu teria que preparar minha refeição no dia anterior à noite. Como eu chego em casa super tarde, eu procuro, né, tenho muitas outras coisas para fazer, então assim, a refeição acaba deixando de lado de início, assim, então eu procuro almoçar fora. Em segundo lugar, tirando a falta de tempo, eu priorizo a variedade, né, da alimentação, procuro ter uma alimentação mais saudável e mais variada, até porque você acaba enjoando, né, se comer as mesmas coisas todos os dias. E fazendo comida em casa, você acaba sempre preparando as mesmas coisas, os mesmos temperos. Primeiro eu como fora, primeiro por causa da correria, por conta do trabalho, não dá muito tempo de voltar para casa, cozinhar. Segundo, porque eu nem sei cozinhar. Se eu soubesse, acho que eu até daria um jeitinho de vez em quando ir para casa, de vez em quando fazer uma comidinha, alguma coisa assim. Mas como eu não sei, para mim é muito mais prático, né? As amigas Fernanda e Patrícia representam uma parcela da população que faz praticamente todas as refeições fora de casa, ainda segundo o Instituto GfK. Assim como elas, já são 23 milhões de brasileiros que comem fora tanto nos dias de trabalho quanto aos finais de semana. É bem difícil eu cozinhar em casa. Não que eu não goste, mas fim de semana também acaba sendo um pouco corrido. Então, assim, às vezes tem algum trabalho da faculdade, alguma coisa para fazer, ou até lazer, né? Acho que fim de semana a gente tem que ter o espaço do lazer. E uma coisa que eu acabo priorizando, assim, que eu acho interessante também de comer fora, é não só sair para comer. Eu acho que é um momento de descontração. Mais do que refletir a correria do dia a dia das grandes cidades, fazer as refeições fora de casa é um capítulo a mais na constante mudança dos hábitos alimentares do ser humano. Se no início de nossa existência, comer era apenas um instinto, com o passar do tempo, o ato de se alimentar ganhou contornos muito mais significativos do que a simples necessidade de saciar a fome. O que se come, a maneira que o alimento é preparado e até o modo como se come, pode revelar aspectos significativos da cultura de um povo. Eu acho que é uma das coisas mais marcantes em todos os papéis sociais, papéis de classe, o que distingue, enfim, uma comida aristocrática de uma comida considerada plebeia, papéis de gênero, o que é um atributo da mulher e do homem, diferenças de idade. Então, na tradição colonial brasileira, por exemplo, a mulher não ia à mesa.
era confinada, enfim, a uma parte da casa que não estava aberta para as visitas. A incorporação de toda a família, enfim, no universo da vida familiar, comunitária e tal, também vem sendo deteriorado por causa de uma série de fenômenos, enfim, que seria muito complexo tentar resumir, mas que estão ligados à urbanização, que faz com que haja serviços de comer fora. Então a comida caseira perde um pouco de lugar, porque as pessoas não têm como voltar para casa para comer e tal. Estudioso de assuntos ligados à ingestão, o historiador Henrique Carneiro diz que observar os hábitos alimentares é mais uma ferramenta utilizada pela história para conhecer e compreender o passado. Ele lembra ainda que, ao analisar os pratos dentro de um contexto histórico, é possível até derrubar alguns mitos. E aí, sobra até para a nossa feijoada. Prato tipicamente brasileiro. O que não é um prato ligado, enfim, à tradição exclusivamente negra, ou da senzala. Mais provavelmente é um prato, enfim, de elite. A feijoada, as primeiras referências, segundo o Câmara Cascudo, são do início do século XX no Rio de Janeiro, na forma em que a gente conhece hoje. E o preparado de um cozido de leguminosas, feito durante um tempo de lenta cocção, é, na verdade, típico da tradição europeia. Os indígenas não usavam essa técnica. A técnica indígena, enfim, não tinha uso de cozimento. E a africana tampouco. Então, na verdade, isso aí se aproxima mais daqueles cozidos de favas, que também são pratos típicos de países da Europa. O cassoulet na França é uma feijoada de feijão branco. Do mesmo modo que o que comemos e a maneira como comemos revela detalhes de nossa história, o lugar onde nos alimentamos interfere e muito na economia. Números da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostram que o Brasil tem atualmente cerca de 1 milhão de empresas voltadas para o segmento de alimentação. O setor é responsável por 2,4% do PIB brasileiro e responde por aproximadamente 8% dos empregos no país. Com certeza, o setor de alimentos representa grandes oportunidades. Representa por conta disso, porque a economia exige. A mudança que você tem na família, as mudanças que você tem no mercado de trabalho, as mudanças na forma da organização da sociedade demandam alimentos prontos. Então aí, com certeza, se você investir nessa área, você vai conseguir ter um retorno satisfatório para o seu negócio. Tudo que você come ou deixa de comer interfere diretamente na saúde do seu organismo. Mas isso é conversa para o próximo bloco. O assunto volta já.